Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Tenente Bortolini. Atualmente eu estou lotado no CAT, sou analista de projetos e serei instrutor da disciplina de leitura de projeto de combate a incêndio e pânico. Essa disciplina ela terá como base o nosso anexo K. E ela parte do princípio que todos não têm nenhum conhecimento sobre projeto de combate a incêndio e pânico e nem projeto arquitetônico. Então, eu vou apresentar conceitos básicos de leitura de projeto. Talvez alguém que me assiste, né, tem alguém que já tem algum conhecimento, graduação na área, engenharia ou arquitetura, mas esse curso ele é destinado a militares que não possuem conhecimento. Então, nós vamos abordar conhecimentos básicos, partindo do princípio do anexo K. Nesse slide, eu coloquei alguns conceitos do anexo K, alguns que eu julguei mais importantes, porque nele ele aborda muita coisa do que deve conter no projeto de combate a incêndio. O anexo K, ele é um tutorial para a elaboração do projeto de combate a incêndio. Então, nele, tem tudo que o projeto de combate a incêndio e pânico deve conter. Por exemplo, planta baixa, corte, em relação às próprias medidas de segurança, especificando, por exemplo, sistema de hidrante, tem que ter o detalhamento do barrilete, chave de independência de energia e tudo mais. Então, eu coloquei só alguns conceitos mais importantes do anexo K e, durante a instrução, durante o curso, nós vamos abordar o memorial descritivo e o projeto. Então, a gente vai poder explanar sobre mais detalhes olhando um projeto real. Vale ressaltar que hoje o nosso projeto ele é submetido em um arquivo DWF, é um arquivo de leitura. E a vistoria ainda é feita com esse arquivo transformado para PDF e, em regra, é feito com tablet. Mas vai ter uma atualização da NT01 e o cliente, o empresário, o solicitante, ele vai ter que ter esse projeto impresso. Então, a vistoria ela vai passar a ser feita com o projeto impresso e não mais digital, né, em PDF. Mas isso não muda nada. Nossa instrução aqui, eu vou abrir um arquivo em DWF, mas o que vocês vão ver lá na vistoria em um projeto físico é a mesma coisa que foi aprovado em DWF. Inclusive, vai ter um termo que ele vai se comprometer a imprimir o projeto da forma que ele foi aprovado. Então, nós vamos abordar apenas com esses conceitos básicos de leitura de projeto, né, conforme o anexo K. O anexo K, ele dá algumas diretrizes importantes. Por exemplo, as pranchas devem conter o seu carimbo de endereço de edificação e ser aprovadas e as informações dos RTs. As pranchas que contiverem mais de um responsável técnico deverão ter seus nomes incluídos nos carimbos das pranchas, além do proprietário ou responsável pelo imóvel. As medidas de segurança contra incêndio devem estar na cor vermelha. Essa é muito importante e muito básica, mas isso nem sempre o projeto vem assim para a gente na análise. Isso facilita para nós, analistas, a leitura e para o vistoriador a verificação na hora, porque se o projeto é impresso, se ele for todo preto e branco, vai ficar muito difícil identificar um extintor, um hidrante, se ele estiver na mesma cor das paredes, por exemplo. Então, as medidas de segurança devem estar na cor vermelha, ou seja, ele não pode representar outra cor que não seja relacionada à segurança contra incêndio e pânico também na cor vermelha, porque seria fácil de confundir, né? O anexo K, ele fala as plantas que devem conter o projeto, que é a planta baixa. A planta baixa é uma planta vista de cima. É como se você visse a edificação da parte de cima, o pavimento da parte de cima, né? E esse corte, ele é feito como se fosse um corte a uma altura de 1,5 m na parede. Então, a gente tem essa visão de cima. A planta de implantação, ela é a planta que você vai verificar o terreno, vai verificar a edificação no terreno. E já a planta de situação, ela é um pouco mais abrangente. Ela vai permitir você visualizar, por exemplo, o bairro, a vizinhança, as ruas que pertencem ali àquela edificação. Então, isso identifica. Se você tem uma edificação que é de esquina, uma edificação que contempla um bairro inteiro. A planta de cobertura, como o próprio nome já diz, é uma planta vista de cima, onde vai mostrar a cobertura da edificação. Os cortes. O anexo K, ele pede
no mínimo 2 cortes. Esses cortes servem para a gente verificar a altura de um armazenamento, o detalhamento de uma escada, o pé direito da edificação. Pé direito é outro conceito, que é a altura da edificação. Por exemplo, um apartamento. Qual é o pé direito de um apartamento? Em regra, 3 metros, 2,70. Um galpão, ele pode ter um pé direito de 8 metros. As fachadas. Nós temos fachada frontal, né, da edificação, pode ter uma fachada posterior, a fachada lateral esquerda, a fachada lateral direita. Cotas de níveis. É importante para a gente saber a altura da edificação e até mesmo ali a diferença de nível de piso, né? Assim, e esse desnível pode ser vencido por uma rampa, por uma escada. Então, isso também é detalhado em projetos. Cotas de dimensionamento das larguras de portas, acessos, corredores e escadas. O anexo K coloca isso porque, para o nosso projeto, é essencial que existam cotas nos corredores, nas portas. No projeto arquitetônico, nem sempre tem cota nas portas, porque existem esquadrias à parte e ele não coloca essas cotas. Então, ele deixa claro que tem que ter cotas, porque, para nós, saída de emergência é muito importante. Quadro de áreas de edificação e de risco, é ali que ele vai colocar, por exemplo, a área dos pavimentos, né? Edificações que têm vários pavimentos, dos ambientes, vai colocar as áreas de risco. Isométrico de tubulação, né? Ele vai pedir quando tem sistema de hidrante, chuveiro automático. Esse isométrico é um caminhamento da tubulação em 3D que vai permitir a gente visualizar melhor como que está a disposição desse sistema de hidrantes ou de chuveiro automático. Detalhes de corrimão e guarda-corpos. Isso aí ele não vai ter na planta baixa. Lá na planta baixa você vai poder perceber onde tem uma escada e onde tem um corrimão e um guarda-corpo. Aí, ao lado da planta baixa, ele vai colocar o detalhamento desse corrimão, dos guarda-corpos, aberturas, a altura. O destaque no desenho das áreas frias não computáveis, como banheiros, vestiários, escadas. Isso serve porque, por exemplo, em regra, uma edificação com mais de 1.500 metros quadrados, ela tem que ter sistema de hidrantes. Vamos supor que uma edificação tenha 1.520 metros quadrados, então ela tem que ter hidrante. Mas o engenheiro ele pode usar para descontar a área dos banheiros, por exemplo, vamos supor que ele tem 40 metros de área de banheiro. Então, ele tinha 1.520, desconta 40, vai ficar 1.480, então ele sai do sistema de hidrantes. Ou seja, ele vai deixar vai ter uma economia muito grande, né, para edificação. Então, algumas vezes, esse artifício é utilizado. Outro ponto importante aqui, quando houver fracionamento da planta em mais de uma folha, deve-se apresentar miniatura da implantação com o achuramento da área representada naquela prancha. Isso acontece em projetos muito grandes, edificações muito grandes, o projeto é tão grande que o engenheiro, o arquiteto, ele não consegue representar a edificação em uma única folha. Então, ele subdivide. Só que se ele subdividir várias partes e não colocar a miniatura da implantação, que é o todo dela no terreno, a gente vai se perder. Então, ele coloca uma miniatura, que também é chamada de planta-chave, e achura a planta maior representada, em corte. A gente também vai poder observar isso em algum projeto. Substituição de projeto, aqui para os historiadores, né? E isso é importante porque nós, analistas, nós não sabemos, quando a gente recebe o projeto para aprovação, para análise, se é aquilo que realmente está ali construído. Então, quem vai verificar isso é o vistoriador. Então, é o vistoriador que vai olhar o projeto e vai ver se a edificação está conforme aquele projeto aprovado. E o vistoriador, ele pode pedir a substituição de projeto se ele achar que o projeto é incompatível com a edificação, que a edificação está compatível com o projeto. Ele também pode permitir pequenas alterações, contanto que isso conste em um relatório, para que no ano seguinte um outro historiador tenha ciência de que foi aprovado, que tem essa alteração, mas que o outro historiador julgou que não comprometia a segurança da edificação e foi aprovado. Isso tudo é para padronizar as nossas ações, né? Para um historiador em um ano liberar e o outro no outro ano não liberar pelo mesmo motivo, né? Essa aula foi introdutória, só para apresentar conceitos básicos. As próximas aulas já serão analisando mesmo, olhando o memorial descritivo, olhando o projeto, porque eu acredito que a forma mais efetiva da gente aprender é olhar mesmo, porque como são vários conceitos, se eu ler o anexo K para vocês, que é o que fala mais de representação de projeto, e não mostrar um memorial, um projeto como não vai ser efetivo. Qualquer dúvida, estou à disposição.
e até logo.